Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa que está no DCM, que é especialmente preocupante nesses tempos aí. Essa é a juíza que cuidou do caso da Marine Le Pen. Ela participou de um programa de entrevistas na França em que ela contou uma coisa estarrecedora, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Je voudrais vous raconter ce qui s'est passé dans mon bureau, puisqu'en fait, j'ai eu, à la demande de l'ambassade américaine. Ela estava falando, vou contar o que aconteceu no meu escritório, no meu gabinete. Eu recebi 2 enviados do governo Trump a pedido da embaixada dos Estados Unidos em Paris, diz ela aqui. Tá? À Paris, j'ai rencontré 2 émissaires de l'administration Trump qui sont venus. On devait avoir une discussion sur les droits de l'homme, comme j'en ai réglé. Supostamente para discutir direitos humanos. E ela costuma fazer isso com diplomatas aliados do governo francês. Ela está contando aqui. Tá? Régulièrement avec des diplomates de pays alliés. Et assez rapidement, la conversation a tourné autour de la situation pénale de Marine. Mas rapidamente a conversa virou para o caso da Marine Le Pen. Marine Le Pen está sendo julgada por peculato, denúncias de corrupção lá na França. Tá? E corre o risco de não poder concorrer nas próximas eleições. E a juíza Magali Lefourcade foi quem condenou a Le Pen. E ela está dizendo aqui, então, que 2 emissários do Trump começaram a falar da Le Pen enquanto conversavam com ela. Le Pen, avec l'idée de chercher des éléments auprès de moi et peut-être auprès d'autres personnes qu'ils allaient rencontrer, qui pourraient accréditer l'idée qu'il s'agirait d'un procès purement politique. A ideia deles era encontrar elementos que indicariam que se tratava de uma vingança política, tá? De um julgamento puramente político. Olha só, a pressão sobre uma juíza francesa. Pour l'empêcher d'être candidate, et donc dans une action qui aurait qui aurait comme but. O objetivo era encontrar provas de interferência para impedi-la de concorrer nas eleições. Marine Le Pen, que é aliada do presidente americano Donald Trump, na extrema-direita aí no mundo, tá? Mas vamos lá. De rechercher des éléments avisés d'ingérence. Et j'ai été tellement surprise de cet échange et de la tonalité de cet échange, qui restait très courtois, que j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Eu fiquei tão surpresa com o tom dessa conversa que eu fiz algo que eu nunca fiz antes. Quand j'ai des échanges avec des diplomates étrangers. Quando encontro diplomatas estrangeiros. Eu notifiquei o Ministério de Relações Exteriores da França. O Quai d'Orsay, tá? Eu avisei o Ministério de Relações Exteriores francês. J'ai fait une alerte auprès du ministère des Affaires étrangères sur le contenu de cette conversation. Do que foi conversado. Il me semblait que c'était mon devoir. Achei que era o meu dever. Que mulher corajosa, né? Magali Lefourcade, que mulher corajosa. Aí ela segue aqui. De faire cette alerte-là. Et je sais que ça a été pris au sérieux par le ministère des Affaires étrangères. C'était quand? Ça, c'était... Eu sei que fui levada a sério. E aí perguntam para ela, quando foi isso? On était fin mai, donc c'était le 28 mai 28 de maio de 2025. 2 mois plus tard, il y a eu le juge Alexandre de Moraes du Brésil qui a été sous sanction. Oui. 2 meses depois, o ministro Alexandre de Moraes do Brasil foi sancionado com a Lei Magnitsky. Ela está lembrando aqui. Après avoir jugé un proche, voilà, donc un allié de... Depois de condenar alguém próximo do Trump, está se referindo, claro, ao Bolsonaro. De Donald Trump. Et à la fin de l'été, c'était Nicolas Guillou. No verão, foi Nicolas Guillou, da Corte Criminal Internacional, Tribunal Penal Internacional. De la CPI. Et être sous sanction, ça veut dire quand même que votre nom est associé à une liste de... Essas sanções você entra numa lista que inclui os piores terroristas do mundo. Des pires terroristes de la planète, de grands narcotrafiquants, et qui ne pourront plus vivre normalement, puisque énormément de services du quotidien que você não consegue viver normalmente. Vous sont interdits. Porque você é banido de uma série de serviços cotidianos. Donc c'est extrêmement inquiétant. Donc moi, si je dis ça, c'est juste pour dire, très bien, il y a pas de... A razão por que eu estou dizendo isso, e não há ameaças atuais a juízes franceses,
de menaces actuelles sur les juges français. Non, mais c'est ce dont vous parlez quand vous dites qu'il y a de nouvelles Você está dizendo que há formas de intimidação. formes d'intimidation Il y a et qu'il y a un projet politique. Il y a un projet derrière. politique derrière. Tem projeto político por trás de tudo Et isso. qu'on doit être vigilant d'abord sur ce qui E nós precisamos estar vigilantes sobre o que está acontecendo na se passe en França. France, bien sûr, mais il faut aussi regarder, prendre la mesure de ce qui se passe aussi à l'échelle Também, du monde et que cette todo mundo. offensive, E o que está por trás desse ataque vai muito além da França. elle nous dépasse, elle dépasse le périmètre français et c'est pour ça que cette vigilance Ficar vigilante nos torna appelle determinados aussi une grande détermination dans la manière de répondre à a ces menaces-là. responder a essas ameaças. Incrível, né? A Magali Lefourcade e corajosa, e o Trump está se dando a esse desfrute, digamos assim, numa presidência imperial, mandando emissários ameaçarem, intimidarem juízes de outros países, Vinícius Segala. Depois o cara ter sequestrado Maduro também, a gente não pode se surpreender com nada. Mas uma coisa é Venezuela, né? Que a Venezuela, para o Trump, é quintal. Ele está deixando claro que o resto do mundo inteiro é quintal. E acho que isso precisa, ficar cada vez mais claro. Nós temos falado isso, eu não estou contando novidade nenhuma aqui. Nós denunciamos o Trump há muito tempo, inclusive com gente da esquerda que achava que é a mesma coisa o Trump ou seria a Kamala Harris. Nunca foi. Tá? Nunca foi. A Kamala não tem o estilo, digamos assim, e a missão auto-outorgada do Trump para fazer a América grande de novo, da maneira como ele interpreta, que é o quê? De acordo com o que ele disse, a própria moralidade dele, o próprio senso moral dele, o que ele considera correto. Portanto, nada, nenhuma lei internacional é capaz de parar esse homem. Nada, nada. Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, finalmente, se levantou do lugar de sabujo que ocupava e lá em Davos criticou o Trump. Vou transmitir aqui para vocês o que ele falou. Está com os óculos escuros muito loucos, o Macron, porque ele está com uma infecção nos olhos. Mas ele finalmente deu um recado à altura do que se espera de um país como a França. E aí ele falou: But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. Nós preferimos respeito aos bullies, preferimos respeito a intimidações, preferimos a ciência ao negacionismo. And we do prefer rule of law to brutality. Preferimos o rule of law, né, o império da lei, à brutalidade. Have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. Nós precisamos de um lugar em que o império da lei e a previsibilidade sejam o principal. And my guess is that it is largely underpriced by the market. Having E meu palpite é que isso está muito subvalorizado no a mercado. place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law. Ele está falando aqui que um lugar onde as coisas são previsíveis, são feitas de uma maneira honesta, é muito melhor do que um mundo em que isso não existe. It's a good place. Isso And é um here bom in lugar. the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world, Ele está falando, nós precisamos de mais estabilidade nesse mundo. but we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, E ele volta a dizer que nós preferimos o respeito aos bullies, aos valentões, né? Preferimos a ciência ao negacionismo and we do prefer rule of law to brutality. e preferimos o império da lei à brutalidade. E deu outros recados também ao Trump, mas finalmente acho que tentando encaminhar uma solução para essa crise mundial em que o Trump, nessa madrugada, começou a postar uma série
de tweets, expondo, inclusive, uma troca de mensagens por SMS com o Macron, sem autorização do Macron. Botando lá. Também expôs uma troca de mensagens com o chefe da OTAN, Mark Rutte. E, finalmente, uma foto dele colocando uma bandeira, fincando na Groenlândia. E dizendo claramente que vai tomar a Groenlândia. Aparentemente, o que está acontecendo em Davos, tá, são os líderes europeus com discurso duro de ruptura com os Estados Unidos. A Ursula von der Leyen disse que a aliança é coisa do passado, olha só. E o premier belga dizendo que os americanos não são mais aliados. Não são mais aliados. É uma ruptura inédita no mundo, em que os Estados Unidos também abandonam uma posição de resguardar, eu estou falando aqui do ponto de vista ocidental, tá? Que aliados não fossem atacados e protegendo-os. A maneira americana. Mas agora os Estados Unidos, com o Trump, retoma uma vocação expansionista, colonialista, de ir para cima e anexar territórios. É uma compreensão dos Estados Unidos em que o mundo está sendo obrigado a se virar, Vinícius Segala. E agora não tem mais escolha.